Vamos com o Giro Entrevista de hoje. Temos o prazer de receber em nossos estúdios o vereador Paulo Edson Pinhata. Muita coisa para a gente conversar, situações que dizem respeito diretamente ou indiretamente à Câmara, mas que com certeza estão aí na ordem do dia, na agenda do dia, muita polêmica. E os vereadores, eu imagino, né, vou perguntar isso já para o Pinhata, também acabam sendo cobrados pela população, pelos seus eleitores, né? E aí, Pinhata, o que você está achando desse caso? O que você está achando de tal situação? Se nós que somos da imprensa também somos cobrados, né? As pessoas querem saber, às vezes, nossa opinião, fora dos microfones, eu imagino o vereador, né? Todo lugar que o vereador vai deve ser perguntado. Que coisa, velho, esse caso, aquele caso, tá, enfim. A gente vai discutir muitos temas a partir de agora com o Pinhata, a quem eu saúdo com boa tarde. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Tudo bem, Diego, Dário, Miguel e aos ouvintes da 104, é um prazer estar aqui. Dário Miguel também conosco na bancada, boa tarde, Dário. Tudo bem, Diego, boa tarde a você, ao nosso convidado especial, Paulo Edson Pinhata, para você no rádio, para você na internet, uma excelente tarde. Pinhata, sem rodeios, eu vou direto para o assunto Codesan. Na última sessão, quando o Juninho Souza já propôs a instauração de uma CPI, você foi um dos poucos que aderiu. Junto com você tivemos também o Cristiano Tavares ao final da sessão, após ele ouvir um áudio que o Juninho exibiu no microfone da tribuna da Câmara, áudio atribuído a um funcionário da Codesan que falava, olha, o presidente estava na hora, ele teria inclusive conversado com os motoristas ou o motorista de um dos caminhões que retirou a pissarra de maneira irregular, ilegal, enfim. Você já tinha aderido à CPI antes mesmo do Juninho exibir o tal áudio. Ontem tivemos a entrevista do Maurício Salime aqui na 104, que tem gerado uma enorme repercussão. A minha primeira pergunta o que resta, o que falta na sua avaliação para que os vereadores optem por investigar mais a fundo esse caso? Olha, a cidade inteira sabe, né, tem o conhecimento, é um fato grave que culminou aí na exoneração de 2 funcionários. E é sabido, então não tem mais provas, a cada dia vem fatos novos aí, e agora por último a fatídica entrevista aí do presidente da Codesan. Então a gente quer a transparência, e não é a primeira vez que isso acontece, e então a gente já participou de outra CPI, eu já tenho uma bagagem, já sei o que é uma CPI. Então, nada mais, nada menos do que investigar os fatos e ver o que de fato aconteceu, e ouvir as pessoas aí envolvidas e dar transparência à população. E, no caso, pelo que eu vejo, houve dano aí ao erário, houve prejuízo ao município, então isso tem que ser ressarcido. Eu vejo assim como vereador. Então, apoio uma investigação. Respeito os vereadores aí que até então não estão aí querendo assinar essa CPI, mas eu acredito que vai chegar o momento que não vai ter a pressão, cada dia ela vem aumentando, e os fatos que vêm ocorrendo, tem tudo para a abertura dessa CPI aí, que nada mais é do que investigar. Perfeito. Eu acredito nessa tese tão conhecida de quem não deve não teme. Então, eu converso com alguns vereadores, hoje mesmo estive lá, e estive conversando com alguns vereadores de primeiro mandato, às vezes tem um pouco de medo, porque viu fatos acontecer com as outras CPIs e tal. Uma superexposição, claro. Sim, falei, olha, a CPI é tranquila, e o vereador uma das prerrogativas participar de uma eventual CPI. Então, até falei, pode participar. Conversei com a vereadora Mariana, estava lá, Mariana, pode participar, não tem problema nenhum. É só chegar e esclarecer a verdade, nada mais, nada menos do que isso. E expor a população que nós estamos aqui para defender o erário público. Sim. Eu não estou aqui para prejudicar nem A, nem B, ninguém. A gente está aqui para mostrar a verdade, esclarecer a verdade e mostrar a transparência à população. Já sobre esse caso, Dário Miguel vai trazer uma informação exclusiva, apurada por ele, um termo que o Dário usa bastante. Ele irá bancar uma informação envolvendo essa problemática da Codesan, já inclusive. Eu vou saber junto com vocês, ouvintes, diga-se de passagem, do que se trata essa informação. Até esse momento, né, não sei se tem relação ou não o que o Dário vai trazer para a gente daqui a pouco, mas o que a gente percebia no âmbito da Câmara, Pinhata, alguns vereadores dizendo, olha, antes de uma CPI,
não seria melhor uma medida mais amena, mais tranquila? Você citou a Mariana agora há pouco na Câmara e aqui também conosco em entrevista, ela defendeu que a comissão de obras, por exemplo, pudesse ali convidar o presidente da autarquia, convidar funcionários, enfim, fazer uma investigação preliminar sem uma CPI, através da comissão de obras. E eu percebi que alguns vereadores, pelo menos até hoje, também estavam embarcando nessa tese que uma CPI seria drástica demais e que a Câmara teria outros instrumentos que não a CPI para investigar o caso. Você concorda ou discorda com essa tese de alguns parlamentares? Olha, a CPI ela tem um poder maior, até porque ela é feita em plenário, a imprensa toda pode acompanhar. O exemplo é a CPI das horas extras aí, não trabalhadas, que culminou aí em devolução de dinheiro, entendeu? Até hoje isso aí está tramitando na justiça. Então a CPI teve sim resultado. Então eu vejo que a forma de até o Ministério Público mesmo apoia a investigação, depois do relatório, depois de terminada, aí sim é remetido ao Ministério Público. O Ministério Público, ele não faz investigação a campo, igual os vereadores, tem a prerrogativa de investigar, vereador investigar. Sim. O Ministério Público, ele tem mais as ações de penalidade, devolução de dinheiro. Cobrar na justiça, reparações, eventualmente. Mas eu até me lembro, quando eu era presidente da Câmara, que eu ia até o Ministério Público, em conversas normais aí, e eles mesmo falavam, vocês são vereadores para poder investigar. Agora, não adianta mandar tudo aqui para nós, sendo que é função de vocês. Então, é uma das coisas que eu aprendi, que a Câmara é para isso. O vereador é para investigar. Agora, o que não pode, eu não sei por que, não tem provas disso, parece que estão com medo, estão meio melindrados de abrir esse CPI. Por quê? Isso aí acaba a população, quem está nos ouvindo, vendo que tem angu nesse caroço aí. Eu vejo assim, de uma forma até de brincadeira, mas é muito sério. Então, eu acho que tem que ver as claras. Chega e fala assim, olha, eu quero abre essa CPI. Muitos vereadores estão nos ouvindo. Fala, estou aqui, sou eu, o quinto nome, coloca aí meu nome, porque no caso aí, as 5 assinaturas, ele não quer dizer que vai participar da CPI. Após as 5 assinaturas, vai ser instaurada a CPI e em plenário o presidente da Câmara vai formar a chapa da CPI, de 3, presidente, membro e relator, e mais no caso, um suplente aí. Você disse, Pinhata, esse angu, né? Usou dessa forma. Esse angu, você acha que já vem acontecendo há quanto tempo na Codesan? Então, eu quero aqui usar uma fala do presidente que teve ontem aqui. Ele começou falando assim, muito triste. Os funcionários estão muito tristes. Quem está triste somos nós, cara pálida, não é? Quem está triste, os funcionários, porque eles amam a Codesan, eles trabalham às 7 horas da manhã, estão lá, a sol e chuva, estão lá trabalhando. Esse merece o respeito de ter a empresa que eles trabalham, que eles amam, ter ventilado esses fatos. E essas pessoas que fazem isso, e vocês, se tiver alguém que faz coisa errada, é um exemplo aí para não fazer mais, porque acontece um fato hoje, o outro amanhã, e quando não toma decisão, as coisas rolam aí. Vocês sabem disso. Quando não tem penalidade, eles deitam e rolam. Então, aí vocês que comandam aí, que ganham salários altíssimos, quase 10 mil reais por mês, vocês que têm que ficar envergonhados com a população, com os funcionários da Codesan. Então, é triste porque, às vezes, um vereador diz que está fazendo... Não é uma denúncia que o vereador está fazendo o papel dele. Você está entendendo? Agora, o que não pode é achar que o mundo está caindo aí e achar que está tudo beleza. Eu vejo dessa forma aí. Mas a minha pergunta, você acha que isso acontece há quanto tempo na Codesan? Olha, esse fato aconteceu agora, mas e se existem outros fatos? Até porque demitido, o Franco foi demitido, exonerado pelo prefeito Diego Singolani. Há quanto tempo ele está na Codesan? Então, você acha que esse fato foi o único ou teve outros fatos anteriormente? Então, isso que tem que ter a CPI, tem que ouvir as pessoas. A gente pode citar, e a gente trouxe isso ontem, inclusive, Pinhata, durante a entrevista com o presidente Maurício Salemi. Para quem não acompanhou, repito, na íntegra, a entrevista está disponível no YouTube do Diário Cidadão, no nosso Facebook, a gente falou sobre bastante coisa, mas ele já começa admitindo que foi talvez a grande novidade, né? Ele admite que estava na hora, no local,
em que os caminhões de uma empresa privada entraram no pátio, retiraram a pissarra. Ele teria, inclusive, conversado com pelo menos um desses motoristas. O cidadão teria indicado ele, conversa com o Franco, a gente veio pegar alguma coisa aqui. Ele achou que poderia ser uma emergência, alguém para auxiliar a Codesan. Ele próprio, ontem, durante a entrevista, falou, eu ia depois falar com o Franco e me esqueci. E ele foi relembrar que sim, ele, Maurício Salemi, viu os caminhões entrando, conversou com o motorista, foi se relembrar disso só agora, domingo. Ligou de madrugada para o prefeito Diego, até porque o Diego, o prefeito, chegou a defendê-lo nesses microfones, imagino que em outras rádios também, né? Dizendo, olha, o Maurício não vai cair porque nada afeta ele. O relatório apontou que apenas os diretores tiveram participação. E ele garantiu para mim, diz o prefeito, né, Dário, que não sabia, que não viu. O próprio Salemi disse que, passados alguns dias, ele relembrou-se e ele acabou revelando isso ontem ao vivo. Eu fiz questão de só trazer essa informação importante para quem ontem, eventualmente, não conseguiu ouvir aqui o nosso programa. E, durante essa entrevista, eu citei 2 fatos que não aconteceram com um intervalo tão grande de tempo. O caso do Mirtão, apesar dele, à época, ser secretário de Agricultura, também afeta a Codesan. Porque a agricultura não tem as suas máquinas próprias, é a Codesan que faz os serviços solicitados pela agricultura. Então eu perguntei, Maurício, agora você tem um discurso, foi o que ele tentou praticar ontem aqui, que a partir de agora a Codesan vai ter uma nova gestão, isso não vai acontecer mais. Há poucos meses caiu um secretário de Agricultura, usando maquinário e trabalhadores da Codesan. A semana retrasada, esse caso da pissarra. Quem nos dá garantia que vai mudar alguma coisa? E aí eu quero emendar essa minha análise com a pergunta do Dário. Há quanto tempo isso já não pode estar acontecendo? Em quantos locais do município situações como essa já não se realizaram? Você é um dos vereadores que acompanha muito a zona rural. E a gente acompanha que quase todas essas denúncias envolvem obras irregulares na zona rural. Essa prática de favorzinho, talvez com interesse político, é uma realidade da Codesan? Você convive nesse meio da zona rural? O que você pode falar para a gente? Então, existem 2 situações, porque a área rural tem locais que tem perua, que pega aluno. Perfeito. Às vezes tem locais que é dentro de propriedade que as peruas não tem como entrar devido ao mau estado e às vezes locais pequenos que falta aí uma pedra. Claro. Então, existem situações que são completamente normais. E se forem emergenciais, tem que ir lá e fazer logo. Sim, claro. sim. O que tem que fazer dentro das normas da lei, o que rege a nova lei que nós aprovamos na Câmara para atender os pequenos agricultores, quem tem as propriedades pequenas aí, que tem dificuldade de entrar na sua propriedade, para isso, para fazer uma causa justa. Agora, o que não pode é, às vezes, usar isso politicamente. Vou citar um exemplo aqui. Você vai fazer lá 500 metros dentro de uma propriedade que custa, vamos falar assim, 10 mil reais, cobra 200 da pessoa. Então, nós temos que tomar muito cuidado, que isso é feito para atender as pessoas, os agricultores que precisam. Há uma finalidade social. Agora, se existem outros locais que acontece isso, fica na cabeça de todo mundo, porque já aconteceu uma vez, teve denúncia, agora a segunda teve denúncia, e as outras que não teve denúncia? Porque essa uma aí mesmo, por último aí, o vizinho sentiu que precisava também do serviço. Se não fosse o vizinho levantar a lebre... Então, e se tivesse feito também para o vizinho, ele ia ficar quieto. E nada, nós não estamos falando nada disso aqui agora. Você está entendendo? Então, por isso nós não podemos ficar quieto. Porque quanto mais nós fica quieto, mais acontecem as coisas. E é dinheiro público, eu tenho que atender as pessoas, não estou aqui para prejudicar ninguém, nem prefeito, nem funcionário, nada, mas a gente tem que fazer o que é certo. Doa quem doer. Eu acho que é esse que é a função nossa aí. Paulo, numa outra proporção, obviamente, né? Mas o que está acontecendo na Codesan, ou seja, ninguém sabe o que, na verdade, vem acontecendo, cada diretor faz o que quer e, obviamente, acabou terminando aí com a demissão de 2 secretários, inclusive o Franco, o maior dois diretores, inclusive o Franco, o maior nome da Codesan, um dos maiores ainda dos últimos tempos, né? Todos os secretários, obrigado ao Franco. Passou isso por era normal. 3 prefeitos, Sim. não é isso não? Sim. Desde a época do PSDB ele já estava lá, né? Há bastante tempo. Minha pergunta é em cima disso. Uma outra proporção, obviamente, estou falando dessa forma para a pessoa não entender errado. Seria o mesmo escândalo de Sueli Feitosa? Não da parte financeira, porque foi um rombo. Mas o que estaria acontecendo na Codesan seria mais ou menos... lembra o caso Sueli Feitosa, porque Sueli Feitosa também quanto tempo estava no poder lá? Em relação ao tempo que ao tempo, ao tempo.
É isso mesmo, ao tempo da maneira que vem acontecendo. Ou seja, a Sueli deitou e rolou, demorou tanto tempo para descobrir. Estariam também deitando e rolando na Codesan e é só agora que veio à tona? Então, a essa pergunta... Uma CPI pode responder isso? Uma CPI bem investigada, ouvindo as pessoas, pode aí parecer muito situações. Agora, que fica na cabeça esse fato das serem emprestadas esses materiais, a Codesan é uma empresa pública. Não é igual você chegar a uma vizinha, pegar um copo de pó de café da vizinha e depois devolver. Então ali se trata de 20, até não sei se é bem esse número exato, 20, mas aproximadamente 20 caminhões trucados de pedra. Como eu já disse, não é um mosquito que entrou lá dentro, saiu, ninguém viu. Agora, vocês acreditaram nessa história aí do lobo mau, né? Eu vou falar para vocês. Tudo sabe de tudo, sabe de quantas viagens. Aqui não tem tonto. Eu fiz uma pergunta ontem para o Maurício Saleme. Você que não sabendo também não é nenhum problema, mas você, como é conhecedor ali da Codesan e outras administrações, sempre estava ali, você tem ideia quanto custa um caminhão de pedra hoje? Olha, a pedra é minério, a pissarra. Sim. No caso lá foi pissarra, não foi pedra brita comprada. Pedra brita de construção é uma coisa. Pedra pissarra é minério, que o minério é super complicado, tem IBAMA. O IBAMA que vê as propriedades rurais, até quem é dono das pissarras, as pedreiras, às vezes nem o dono pode tirar sem licença, nem o dono. Tá. Então isso não pode ser comercializado. Entendi. A não ser que o proprietário de uma empresa que tem terraplanagem seja o dono da propriedade. Se ele comprou uma propriedade que tem pedra e é licenciado, aí sim, aí pode. Agora não é assim chegar catando pedra de qualquer um e vendendo, não. É bem complicado, não é igual a pedra brita que ela é legalizada. Agora o que saltam os olhos nossos é essas falas, né? Porque aí pegou as pedras, vai devolver depois, e se não devolvia? Fica uma pergunta no ar aqui, será que alguém recebeu benesse, dinheiro? Sim. Alguém estava recebendo. Foi só um favor na camaradagem? Isso, foi só aí um emprestar, depois devolve e fica por isso mesmo. Um dia eu preciso de você ajuda aqui, mas não é bem assim. Essa é a minha preocupação. Se houve propina aí nessa situação, se alguém beneficiou em dinheiro, em espécie, é isso que me causa a maior preocupação. Aí pode aparecer mais situações lá atrás, a gente tem que puxar depois. E na linha do que o Dário raciocinou, as pessoas podem perguntar assim, mas já tivemos aí tantas CPIs, né, e nunca se chegou a uma denúncia ou a uma responsabilização sobre esse tipo de fato. É importante explicar como é que funciona uma CPI. A CPI ela tem objeto certo definido. Tudo bem que no meio político tem um jargão que diz assim, todo mundo sabe como é que começa a sua CPI, mas não sabe como é que termina. Às vezes a coisa vai, uma investigação puxa a outra, mas em regra, você tem uma denúncia, define o tipo de investigação, sobre o que vai se investigar, e no final é produzido um relatório. Por exemplo, eu me lembro da CPI das horas extras fantasmas. Então, esse foi o foco da investigação. Já se também investigou rombos na autarquia e tal. A gente está tratando agora, possivelmente, de uma prática ilegal, irregular, em que a coisa pública, já que a Codesan era empresa de economia mista, agora é autarquia, podia estar sendo utilizada para fins políticos, para obras sem a devida recolhimento de taxa, pequenos favores com interesse político. Então, isso nunca foi objeto de CPI, até agora. Quem sabe uma CPI sobre este assunto consiga puxar o fio do novelo e na linha do tempo a gente pode chegar até... O caso da Feitosa atravessou 3 gestões aí, não foi? Sim, né? No mínimo. Então, e pode acontecer. Então, assim, mas teve tanta investigação na Codesan, nunca se falou nada sobre isso. Porque nunca se teve como objeto esse tipo de denúncia. Agora tá aí, né? Então, se é que teremos uma CPI, ela vai se debruçar agora em cima dessa possibilidade de mal feito. Sim, até tem uma outra situação que são as raspas de asfalto, as fresas. As fresas... As empresas que fazem a manutenção das nossas rodovias, eles cedem as fresas, a raspa de asfalto, que fica um serviço muito bem feito, quase que um asfalto. E as fresas, elas chegam até as propriedades particulares, a gente não sabe de onde que vem, se tem alguém comercializando essas fresas. E as fresas só podem ser entregues ao município, para, no caso, as prefeituras que vai fazer nos locais
públicos, nas estradas municipais. Então, também pode abrir isso porque essas viagens de fresas são vendidas. Quem é que está passando essas viagens de fresas, sendo que essas fresas não podem ser vendidas? Se o próprio, a CART, que é a gestora, a detentora que passa para uma terceirizada, que depois eles transmitem essas fresas para as prefeituras aqui. Então, é um caso bem nebuloso. Às vezes você puxa aqui uma linha, começa a vir um elefante aí. Vamos acompanhar. Para você que chegou agora, estamos ao vivo, 12h59. Vereador Paulo Pinhato é o convidado desta edição do Giro. A gente está falando, claro, sobre a Codesan, as polêmicas envolvendo a autarquia, sobretudo após a entrevista do presidente Maurício Salemi ontem ao nosso programa. Muita coisa está rolando nos bastidores e podemos ter novidades nas próximas horas. O que eu apurei hoje de manhã, aliás, ontem ainda, o Juninho Souza já havia entrado em contato conosco, falado que mais um vereador aderiu à CPI, Fernando Bittencourt. O Debate também publicou ontem uma nota no seu site, então eu imagino que o Juninho também confirmou isso ao jornal. Então nós teríamos Juninho Souza, Paulo Pinhata, Tavares e o mais recente, o Dr. Fernando Bittencourt, aderindo aí, já pedindo para assinar. Aliás, parece que ele já havia solicitado o documento para assinar antes mesmo da entrevista conosco ontem do Maurício Salemi. Hoje eu conversei com mais algumas pessoas. A tendência é de que os vereadores da base governista ainda mantenham um certo compasso de espera. A gente vai ver, o Dário pode ter uma atualização do que eu falei de manhã às 9 horas sobre isso. O que alguns vereadores da base gostariam era que o prefeito Diego tomasse a iniciativa e exonerasse o Maurício Salemi, sobretudo após a entrevista de ontem. Se o Diego exonerasse o Salemi, eles não embarcariam numa CPI, e isso poderia, digamos assim, diminuir um pouco a temperatura. E a base não necessitaria, na visão deles, entrar nessa. Se o Diego não exonerar o Salemi nas próximas horas, lembrando que o prefeito está fora em agenda oficial em Brasília, aí os vereadores, quem sabe, ou pelo menos só falta um, né? Se um deles mudar aí, embarcaria na CPI, caso o prefeito não tomasse a iniciativa da exoneração. Eu não sei se tiver alguma informação sobre isso ou não? Não. Então, para você, com a declaração do Salemi ontem, confirmando que estava no local, estava na hora, alguns vereadores durante a última sessão diziam que se houvesse imagens da presença do Salemi, eles iriam apoiar a CPI. Bom, agora não precisa nem de imagem, até porque elas não existem. Agora você tem o Salemi admitindo que estava lá. Já os vereadores da base ainda têm argumentos para não abraçar essa CPI? Argumento plausível que consiga justificar para a população? Olha, estão com medo dessa CPI aí. De medo, não sei qual que é o medo. Sim. Eu sinto no ar que lá na Câmara tem alguém pedindo para não ter CPI. Eu estou sentindo isso no ar lá. Eu não sei quem que é, mas alguém falando, não, vocês não apoiam essa CPI. Mas eu não sei, eu estou vendo isso por mim, pelo que eu vejo, pelo ar. Agora, não tem que ter medo, vamos lá, a imprensa vai participar, no caso das oitivas lá que vai acontecer, igual na outra, eu lembro muito bem, sim. Você, Diego, ia quase em todos, o Dário, o Sérgio do Debate, o Doni, todos eles, acredito, todos eles participavam ali e viam as coisas acontecendo e às vezes ficavam ali de orelha em pé das falas das pessoas, né? Então por isso que é bom, ouvir um outro lado, ouvir a parte interessada, que defende também a empresa, às vezes as pessoas ficam ventilando nomes, chega e se defendam, é fácil. Chega e fala, aconteceu isso, acabou, encerra ali, fala o relatório e o que acontecer passa para o Ministério Público ou não. Então tem tudo isso, eu acho que tem que investigar. Quem trouxe a denúncia à tona foi o Juninho Souza. E depois, ao trazer a conhecimento de veículos de imprensa, também vários veículos se engajaram nesse caso aí da Pissarra, da Codesan. E o Juninho, desde o início, praticamente, pede uma CPI no caso. A resistência do grupo do prefeito Diego em embarcar na CPI pode ser para não dar o crédito ao Juninho Souza? Digamos assim, vamos assinar uma CPI, seria uma vitória para o nosso oposicionista Juninho Souza. Você consegue fazer essa leitura? Então, aí cada munícipe, cada um que acompanha a política e está acompanhando agora nós aqui na 104, tira as suas conclusões. E eu também, como vereador, vejo
que um mérito aí, um possível mérito, seria para o Juninho, mas a CPI instaurada, ela depende de 5 assinaturas, 5 vereadores, depois vai a crivo do presidente da Câmara fazer as nomeações de quem vai participar, porque a CPI ela é bastante técnica. Então, o presidente da CPI, ele tem que ter, não vou falar que o Juninho não tenha, mas ela tem que ter ele tem uma capacidade de ouvir as pessoas, é igual um juiz. É um juiz no tribunal ouvindo as pessoas. Então, a pessoa tem que ter um conhecimento, até um conhecimento jurídico para poder fazer essas perguntas. Então, tem que tomar muito cuidado com a CPI, que é um local igual um júri popular aí, da parte criminal, entendeu? E na sua opinião, tem vereadores capacitados hoje na Câmara para fazer isso? Com certeza, tem. Hoje todos são, mas cada um tem a sua área, tem a sua área de atuação. Então, eu acredito que tem vereadores ali, com certeza, tem procurador da Câmara, tem o nosso advogado, o assessor, que também tem uma experiência muito grande em direito, penal, direito civil, direito legal. Então, eu acredito que tem tudo ali, a estrutura da Câmara está ali para fazer a CPI hoje. Não precisa pagar ninguém por fora, não vai ter gasto nenhum, e usando ali o que nós temos na Câmara Municipal. Então, o Juninho quer ser o presidente, mas às vezes não depende dele, depende do presidente da Câmara nomear, falar, nós vamos abrir a CPI, mas eu vou nomear o presidente, membro, o Juninho pode fazer parte, mas talvez ele não vai querer como presidente. Aí eu estou falando ele não pode fazer parte, né? O Juninho não pode. Não, Quem fica como primeiro automaticamente signatário não pode, né? O Juninho, ele sim, por ele querer, ele não buscar tem esse isso, poder. né? Ó, eu quero ser o presidente. Aí depende do presidente da Câmara. Não é ele que escolhe ser Não é presidente. ele que escolhe. Isso aí está no regimento interno que eu já tenho esse conhecimento. Agora o Juninho pode fazer parte, sim. Com certeza ele vai fazer parte. Agora eu não sei se ele vai ser o presidente, entendeu? Claro. Mas tudo pende para isso. Agora, o ar que eu sinto é na volta do nosso prefeito, deve estar em viagem, né? Sim. Voltando, é líquido e certo. Não posso bancar, mas pela entrevista de ontem, pelo tudo da repercussão que deu, eu acredito que ele vai ser exonerado. Para porque você, a exoneração do presidente seria suficiente? O Juninho disse que mesmo se exonerar, ele ainda defende uma CPI para apurar eventuais outros desmandos. Paulo Pinhata, se o Diego volta de Brasília e demite o Saleme, para você é caso encerrado ou ainda defenderia uma CPI? Não, eu acho que a demissão, nessa altura do campeonato, até as questões das câmeras, Também, pagou né? câmera sem estar funcionando, isso aí também eu vejo como grave, né? Dinheiro público, agora, se ele exonerar ou não muda muito. Agora exonera, fica por isso mesmo, não é verdade? Então tem que ver o prejuízo que teve e alguém pagar pelo prejuízo. Agora, o que me entristece é uma empresa que a Codesan era uma economia mista, vivia aí com muita dificuldade. Nós, vereadores, ajudamos muito a Codesan. Depois o doutor Tacílio veio com muita maestria, com muita propriedade, virou autarquia, dando credibilidade aos funcionários, mais força. Porque era muito difícil, você via as ações trabalhistas, até hoje deve ter, mas não igual era antigamente, o prejuízo que teve a Codesan com as ações. Então, depois o doutor Tacílio assumiu que a Codesan hoje virou, até termos de maquinários, que mudou, entendeu? Mudou tudo. Agora continuam fazendo essas coisas, rapaz. Eu fico essa noite, fiquei a noite inteira pensando nisso. Como as pessoas têm coragem de fazer algo errado? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quem que manda numa empresa, economia mista, não é o presidente? Eu estou ficando louco. Fala para mim. O diretor não pode mandar mais que o presidente. Não é isso? Então o presidente, o erro dele mais grave, eu não quero aqui colocar ele numa cruz, não. O Maurício é muito educado, eu converso muito bem com ele. Não quero aqui fazer que ele seja um bandido, muito capaz. Eu só quero dizer que ele, como presidente, sabe que ali não pode transitar qualquer veículo ali, entendeu? Qualquer pessoa, porque ali é uma área pública. Você entra no fórum ali de qualquer jeito, qualquer hora. Então, acho que tem que ter essa hierarquia.
por ser um lugar público, não pode entrar um outro veículo ali toda hora. Você não sabe o que estão levando. Pode estar levando pedra, pode estar levando ferro, levando tudo. E no caso ali, o presidente vai levar o ferro, coitado. Mas o problema é que jamais ele poderia ter aceito, tinha que parar na hora. Caminhões, vocês não podem entrar aqui, para já isso. Não é isso? Sim. Não é isso? Tem que parar na No hora. mínimo, né? Ó, para tudo aí. Depois nós vamos ver o que está acontecendo. Quem que mandou? Chama aqui agora. Chama aqui agora, vamos conversar. Para já. Não pode estar levando pedra daqui, que pedra é para usar para a estrada. Todo mundo anda aí, estrada municipal. Agora, é isso aí. Em relação à mudança, eu lembro, o Diego também, como jornalista, acompanhou, antes da transformação em autarquia, a Codesan era estampada nos jornais, nas manchetes do rádio. Depois da transformação da autarquia, parece que deu uma escondida, né? Não falava tanto no rádio, nos jornais, sobre a questão da Codesan. Hoje voltou à tona novamente essa questão da Codesan, seja autarquia ou não seja autarquia, voltou à tona, porque a Codesan, sempre sendo ou não autarquia, dependeu da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Fazendo uma avaliação que você acompanhou antes e depois, essa mudança para a autarquia foi benéfica, na sua opinião? É claro, a Codesan está para ser fechada. Funcionários aí perder os seus cargos, muitos pais de família ali ficar sem cargo, a Codesan estava entrando em colapso aí, e ia ser uma empresa fechada. Aí que veio a mudança, né, com o apoio da Câmara Municipal, com toda a estrutura, remanejamento de funcionários. Hoje os funcionários têm uma estabilidade maior, mas... Os funcionários, Pinhata, sempre trabalharam honestamente. Os funcionários merecem, inclusive, moção, que já aconteceu aí na Câmara de Vereadores, enfim. Mas eu quero remeter ao problema, ou seja, sendo autarquia ou não sendo autarquia, o problema com a direção continua, é evidente, está acontecendo nesse momento, né? E já aconteceu no passado, ou seja, essa mudança, minha pergunta é em cima disso, essa mudança da autarquia mudou também a capacidade dos diretores ou não? E se um outro modelo, complementando o que o Dário perguntou, outro modelo para a Codesan seria melhor, de fato se tornar uma secretaria de obras, e aí você tem uma estrutura diferente de uma autarquia que tem lá 4, 5 diretores, daquela autarquia, você tem uma independência. Você acha que isso poderia melhorar ou não? Qual que é a sua avaliação? Olha, o que tem que melhorar as pessoas que estão lá dentro tomando conta. O alto escalão. Tem que melhorar a cabeça das pessoas e parar de fazer coisa errada. É isso que tem que melhorar. Se mudar o nome, sim, se mudar para a secretaria, vai acontecer os mesmos modos operantes. São escolhas políticas ou técnicas para o comando da autarquia? Tem que ter o comando de pessoas que não fazem coisa errada. É chegar e falar, ó, não pode, isso não pode. É simples. Simples objetivo, né? Não é assim? Em qualquer empresa, tem uma empresa grande, aí uma empresa privada, ela é assim. Fez coisa errada, tchau, exonera, manda embora. É assim que funciona. Por muito menos, a pessoa manda embora. Agora, não pode o prefeito segurar esse rojão na mão dele, sendo que ele está aí trabalhando, né, da maneira dele, está aí viajando, buscando recursos, trabalhando aí, correndo atrás, e uma pessoa aí, vamos falar assim, jogando as bolas nas costas, né? É complicado, é difícil, né? Tudo bem. 13 horas mais 11 minutos. A gente segue acompanhando o caso Codesan e os seus desdobramentos. O Pinhata já havia, antes mesmo dos fatos novos, se posicionado a favor de uma CPI. E agora, imagino que ele acabou de confirmar, segue mais defensor do que nunca de uma investigação, o nome da Codesan. Nosso tempo já está encaminhando para o final. Eu quero ainda deixar um espaço para o Pinhata falar sobre o mandato, se tem algum projeto dele que vai entrar na pauta, alguma iniciativa, alguma cobrança que você tem feito aí junto ao poder público, para o seu eleitorado, para as regiões que você representa. Mas antes, Pinhata, a gente tem sessão segunda-feira, né? E um projeto que já estava na pauta aí, por essas tristes coincidências, triste ou não, né? Vamos saber aí, né? É do destino. É um projeto que tem a ver com o fato por si só é triste, né? Eu digo que às vezes um projeto como esse, ninguém imaginaria o que aconteceu essa semana no Brasil, né? Mais um ataque à escola. Ninguém imaginaria, infelizmente, ninguém imaginaria que ia acontecer isso agora, claro. Mas aí esse projeto que já estava na Câmara do Juninho Souza gerou muita discussão na sessão passada, mas vai ser votado na segunda-feira. É um projeto sobre mais segurança para as escolas e uma segurança ostensiva, né? O projeto fala em como chama, meu Deus? Para metal, detector de metal, me fugiu a palavra. Detector de metal, seguranças armados dentro de escola, etc, etc. Tivemos esse fato
essa tragédia que aconteceu nos últimos dias, e agora esse projeto que versa sobre isso vai entrar na Câmara segunda-feira. À época eu vi muitos, na sessão anterior, alguns vereadores contrários, com justificativas plausíveis também, dizendo que a segurança poderia melhorar nas escolas, mas não com detector de metal, não com segurança armado. E a gente vivenciou essas últimas horas tão tristes com o fato ocorrido lá na escola. Qual que é a sua visão sobre isso? Como é que você imagina que esse projeto vai tramitar segunda-feira? Eu acho que ele deve chamar muita atenção, infelizmente, por causa dessa tragédia, né, que aconteceu. Então, eu apoio totalmente o projeto. Você foi um dos que aprovou. Eu até falei lá que o Juninho apresentou, eu senti ali que na hora os vereadores ficaram meio melindrados por causa do partido Juninho, mas eu vejo que o projeto é bom, seja de quem for, de qual vereador for, eu apoio, eu sou a favor. E essa questão da segurança tem que fazer aquilo que está dentro, o que pode ser feito. Claro. Não adianta a gente chegar aqui, vai falar que vai encher de policiais a escola. Detector de metal, tem que ver quantas escolas, quanto custa, de ver. Mas eu acredito que os alunos, às vezes pessoas de fora, mas às vezes os alunos podem, às vezes, entra com alguma arma aí, alguma arma branca, alguma coisa dentro da mochila. Isso tem que ser estudado, às vezes, aos poucos e implementando nas escolas, sendo que as escolas do Estado, vou citar um exemplo aqui, o Genésio Boa Morte, sempre estou indo lá, já colocaram uma segurança muito boa ali, não é qualquer pessoa que tem acesso ali onde ficam os alunos, então sempre tem interfone, entendeu? Não é assim chegar entrando lá dentro. Então, o que vem acontecendo, por si só, o município, o estado, as escolas particulares já vem se adaptando. É claro, quanto mais segurança tiver, é melhor, mas tem que ver aquilo que pode. Eu apoio totalmente o projeto do Juninho, mas eu acredito que vai vir algumas emendas pela base do prefeito, e as emendas devem passar, entendeu? Então deve assumir, pegar aí o projeto do Juninho e fazer algumas emendas e passar para eles, mas eu apoio totalmente. Se for pelo bem, se for pela segurança, eu estou junto aí. Segurança armada você apoia? A segurança armada tem que ver se... A segurança tem os policiais que fazem na parte externa. Agora, interna. Na parte interna, tem que, se tiver, é bom. Agora tem que ver isso aí, até onde tem que ter uma guarda municipal. Nas escolas municipais teria uma guarda municipal, então. Não é isso? Ou cada escola ter tem uma pessoa, tem um vigia ali armado, um guarda preparado aí, num caso desse. Tudo que vier é bem, agora tem que ver aquilo que cabe, aquilo que pode ser feito. Aquilo que o município tem essa estrutura, mas isso vem aumentando a cada dia, os fatos que está acontecendo aí, então tem que cada dia melhorar essa segurança aí da escola. Piata, aí, minutos finais, fala pra gente algum recado pro seu eleitor, alguma obra aí, alguma cobrança que você tem feito, fica à vontade. Não, a gente tem cobrado, é até questão que as pessoas cobram muito dos terrenos particulares. Então é um problema crônico que vem acontecendo e as pessoas cobram dos vereadores. Então a fiscalização tem feito sua parte. A fiscalização do município faz as autuações. Mas não é pouco, Pinhata, é isso? Faz as notificações. Eu tenho um levantamento de quase 1.800 pessoas foram notificadas. E multadas? Então, multadas 83. Isso que eu achei assim estranho. Eu não estou falando do trabalho dos fiscais. Às vezes alguns vão acharem isso, mas não. Eu acho que tem que ver a parte administrativa. A parte administrativa, porque assim, você passa... Ninguém aqui quer virar um indústria de multa, longe disso. A gente quer ver a cidade limpa. Então, vocês que andam aí, vê quanto que tem de terrenos abandonados. Eu não estou falando de um terreno que a pessoa limpa hoje, amanhã cresce mais um pouco, depois dá o tempo dela limpar, isso aí tem muitos. Agora, tem pessoas aí que compram vários terrenos, 20 terrenos aqui, e nem moram aqui em Santa Cruz, e às vezes nem são, não são multados, ou às vezes, não sei por que, falam que não acham as pessoas, eu não sei. Tem que aprofundar, mas o que está acontecendo de fato, tem muitos terrenos sujos da cidade. E tem também terreno do município aí que tem que também ser limpos. Senão não adianta cobrar e não fazer a sua parte. Então, mas você falou sobre fiscalização, notificações, mas a problemática continua há muito tempo. Vocês cobram, vem com uma desculpa, tem fiscalização, tem multa, mas eu não vejo a solução, como a população não vê essa solução. Para acabar de vez com tudo isso, ou amenizar,
Qual seria a sua orientação, então? então? Até em conversa com o fiscal, ele me passou que estão diminuindo agora o prazo. Era 15 dias para a pessoa fazer a limpeza. Depois da notificação, 15 dias úteis. Agora passou para 5 dias úteis. Então são 5 dias úteis ali que a pessoa tem o prazo de vir fazer a limpeza do seu terreno. Se não fazer a limpeza, aí já vem a multa. Então por isso que eu falo, tomar cuidado quem tem seus terrenos abandonados, porque... A prefeitura limpa e multa, é isso? Mas a prefeitura não tem também, não tem então, condições. Mas a prefeitura só multa, ela não limpa. Ela poderia limpar, se tivesse pessoas aí, se tivesse estrutura, né, para vir fazer esse serviço, mas a gente sabe que não tem. Tem que fazer os terrenos da prefeitura e fazer dos particulares também fica muito difícil. Mas tem que ser visto aí com bons olhos, até por parte da Câmara, e ver também por que os terrenos continuam sujos e as pessoas notificadas. Então, após ser notificadas, tem que limpar, senão carreta a multa. Agora, entre a notificação e a multa, tem um caminho. Então, será que estão deixando passar muito tempo? Aí a gente tem que ver por que não estão sendo limpos. Eu vejo assim, ninguém vai querer que as multas aí que são caras, elas quase aí ocupam o valor do terreno. Mas a gente quer ver uma cidade limpa, porque todos os dias tem as reclamações de terreno sujo. Paulo Edson Pinhata, vereador convidado de hoje do jornal Giro de Notícias. Pinhata, obrigado pela presença, pela entrevista. Só rapidamente, vai. A questão da última sessão, do piso da enfermagem. Sim. A gente também, eu sou uma pessoa que estou lutando, no caso Juninho, acredito que todos os vereadores ali querem que seja analisada essa questão do piso, que ela hoje um piso de um auxiliar de enfermagem R$ 1.800. Então é vexatória, né? Tantos que eles fazem também aí na nossa Santa Casa, tudo que eles passam. Eu sou um defensor do piso da enfermagem, que logo o prefeito, se quiser, pode mandar o projeto para a Câmara, entendeu? Para alegar algum vício, alguma coisa desse sentido, mas que a gente está aqui para apoiar. E eu sou um dos defensores aí dessa categoria, que também, né, todos aí da prefeitura, da Santa Casa, os enfermeiros trabalham muito, a gente está aqui para apoiar. E também na próxima sessão vai ter a questão da database, né, dos funcionários, deve vir aí a 6,5% para os funcionários públicos, que é a correção da inflação. Então a gente vai apoiar isso aí. E muito obrigado aí a todos, que Deus abençoe. Obrigado, Pinhata. Bom trabalho para você. Até a próxima. Confirmando a hora certa, 13h21. Rápido intervalo. Na volta, o assunto é cultura. É o Balé Municipal de Santa Cruz, mais uma vez levando e representando muito bem o nome da nossa cidade para outras fronteiras. Nesse final de semana, várias e várias medalhas em um evento de dança no município de Garça. E a gente vai conversar logo após o intervalo com a secretária de Cultura Renata Sartori e também com o Robson William, o coreógrafo do Balé Municipal de Santa Cruz. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Giro de Notícias. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14 3372 5975. Referência